O Internacional avança mais um pontinho a respeito da Sociedade Anônima do Futebol e coloca na reforma estatutária uma questão importante a respeito da possibilidade de vender o clube para um investidor. Enquanto isso, atualizações sobre o futuro de Fernando. Onde está o volante? O Colorado chegou a ligar novamente para seu staff a possibilidade de o camisa 5 retornar ao Beira-Rio antes do dia 3, data limite da reinscrição para o Campeonato Brasileiro. E ainda, Rafael Borré é visto em uma academia de Porto Alegre para preparar não apenas a sua condição física, mas também técnica para os últimos confrontos da temporada e salvar o Internacional de algo muito vexatório em 2025. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Se tu é colorado, tu tem que vir junto, te inscrever, ativar a notificação, deixar o like, compartilhar para o maior número possível de colorados para a gente continuar construindo a nossa comunidade aqui, beleza? Estamos muito próximo da meta de 2025, 70 mil inscritos. E aí no ano que vem a gente parte rumo aos 100 mil, quem sabe até conquistar a nossa plaquinha lá em dezembro de 2026. Ó, kto.bet.br, minha parceira, tá te esperando para tu pegar e aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. Tinha Champions League hoje de tarde, né? Espero que tu tenha já feito teu cadastro, se não tem o link aqui no comentário fixado, se não, aí tu vai aproveitar só amanhã, né, velho? Porque neste momento tá acabando, tô gravando aqui no finalzinho da tarde, tá acabando os jogos da Champions League, só agora na sequência da principal competição europeia. Mas a gente sabe que tem outras ligas e muitas possibilidades, principalmente no Colorado, do Campeonato Brasileiro, enfim, NFL, NBA, cara, é muita coisa legal na KTO. Vai lá, kto.bet.br, um ambiente para maiores de 18 anos. Lembra sempre que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade, tá? Eu tenho falado para vocês sobre a reforma do Estatuto do Internacional, né? Porque os conselheiros eles apontaram algumas questões para mudança deste estatuto, que são basicamente as leis, as regras, as normas do Internacional, a respeito de várias questões. Falei sobre, por exemplo, alguns destaques, né, que querem debater, principalmente com o associado. Foi enviado uma lista de possíveis alterações para a mesa do Conselho Deliberativo. Agora eles têm que marcar uma assembleia extraordinária para daí sim ser votado a partir, né, como se fosse uma eleição. Daí vai lá, né? O destaque 1, voto sim, não. Destaque 2, voto sim, não. A mudança 3, sim ou não. E assim a gente vai sucessivamente, tá? Só que uma coisa interessante, tá? Que me chamou a atenção em cima de alguns relatos que eu já recebi. O documento eu tô quase conseguindo, tá? Pra gente poder ler ele na íntegra e mostrar para vocês aqui. Mas já me garantiram que entre hoje e amanhã talvez eu consiga. Mas tem um ponto que é sobre SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que os conselheiros eles decidiram colocar no estatuto já um projeto ou já projetando a possibilidade de vender o clube para um investidor, o clube como um todo, ou o futebol e tudo mais. Nessa questão do clube como um todo é interessante, tá? Porque existe um ponto que o patrimônio não seria repassado para nenhum investidor. Seria simplesmente uma SAF ligada para o futebol. O cara, por exemplo, faria um CNPJ novo, pegaria os ativos, os jogadores, né, e tudo mais do departamento de futebol, o restante o clube mantém como detentor, vamos dizer assim. Isso inclui, claro, as questões de patrimônio, as questões dos valores de estádio, do Parque Gigante, do entorno, possibilidades, de repente, de obras ali, não só do Gigantinho, mas, de repente, até aqueles hotéis, aquelas torres que eles queriam fazer, tá? Mas também as dívidas, né? As dívidas não vão para o investidor.
logo ele pegaria os ativos do futebol. Tem um ponto que é assim, ó, diz o seguinte: o Estatuto colocou agora um item específico sobre a SAF, prevendo possibilidades da sociedade anônima de futebol do clube ou do futebol, desde que preenchidos condições mínimas, como manutenção da identidade, símbolos, cores, etc. Foi blindado o patrimônio, exigindo sempre aprovação por maioria qualificada, 2/3. Né? Por exemplo, só para ter uma ideia, tem 340 e poucos conselheiros, tá? Agora, na última reunião, só tiveram 194 presentes. Então, se tivesse se fosse para votar, 2/3 valeria? Não valeria? Nesse caso, não. Então, é importante ter esse ponto aí que deve, provavelmente, o associado passar. Essa questão do patrimônio também é importante, porque não deixa, né, com que qualquer um chegue e abocanhe o clube. O clube vale 2 milhões, mas aí ele vai lá e 2 bilhões. 1 bilhão eu te dou aqui agora. Beleza, vamos fechar. E de repente os conselheiros, o clube como um todo, vota. Isso não seria possível, tá? Eu estou sendo bem extremista nesse exemplo, mas eu acho que esse ponto é importante trazer para vocês, tá? Tem duas questões também que eu quero falar sobre o Fernando e sobre o Borré. O Lucas Dias trouxe a informação sobre o atacante colombiano de que ele está fazendo um trabalho específico para fortalecimento muscular, para também um melhor condicionamento físico em um clube da capital. Ele, além do trabalho feito no CT do Parque Gigante, ele está no interturno, trabalhando em separado, seja com um preparador físico próprio, seja com profissionais como um todo, ligados, claro, né, ao futebol e à performance física, que são alijados ao Internacional. O Inter sabe, é óbvio, né, deste processo, mas a gente percebe, então, que de alguma forma não havia algo pleno na preparação física. Porque se os jogadores estão buscando fora algo que não tem dentro do clube, algo me diz que havia algum problema nesse contexto aí de preparação física. Não sei se só o Paulo Paixão, se tem que falar com o João Goulart também, que é da Comissão Técnica Permanente, se tem que responsabilizar, e eu acho que tem que responsabilizar principalmente o Bisol, o D'Alessandro, o Mazuco, porque esses caras são os chefes da parada. Os caras têm que saber se tem problema ou não, principalmente no protocolo físico. Já falamos várias vezes aqui. E o Borré não é a primeira vez que faz isso, né? O Borré, ele treina em separado, na questão quando ele está com lesão, por exemplo, ele faz treino em casa. Ele faz o recovery em casa. Então tu vai pegar assim, fazer uma fisioterapia de manhã, uma fisioterapia de tarde, e de noite ele tem o material para fazer fisioterapia em casa. O ultrassom e diversas outras questões aí que possam fazer com que ele volte mais cedo de qualquer lesão que ele venha a ter. E ele teve bastante, né, lesão muscular aí nos últimos meses, aí nos últimos tempos de Internacional. Isso sem contar também o chefe de cozinha que ele tem próprio para comer direitinho, regradinho, com proteína, com os carboidratos certinho, como é que manda a questão da supervisão médica, dos fisiologistas e tal. Ele tem toda uma vida regrada aqui em Porto Alegre, se tu for olhar nesse quesito clínico-físico, né? Mas a gente sabe que a questão técnica ele está deixando a desejar demais, né? Faz um tempinho que não faz gol, faz um tempinho, inclusive, que não se destaca nos grandes jogos do Internacional. Tá precisando o Borré aí voltar aí a ser o Borré que ganhou aí a massa, por exemplo, no aeroporto, né? Quando foi agora recebido aqui como reforço do Internacional ainda no início da temporada, tá? O Fernando. Muita gente tem me pedido se o Inter ligou ou não ligou para o Fernando, se não procurou o staff, como é que está a situação do Fernando, porque teve aquela entrevista na ESPN em que ele disse que ele estava apto agora já em outubro, novembro para jogar, teve a questão de alguns jornalistas aqui do Sul dizerem que o Inter ia entrar em contato com ele e tal. Como é que vai ficar, Ernest? Porque agora só até o dia 3 de outubro para reinscrever o volante e o Inter ter um reforço no meio-campo, tá? Bom, eu fui atrás de algumas pessoas, tanto do Inter quanto pessoas que estão ali mais próximas do Fernando, e cheguei à seguinte conclusão: não foi feita nenhuma ligação para o Fernando. O Fernando, neste momento,
está em Portugal, porque ele teve uma perda recente na família, ele teve algumas dificuldades, né, principalmente psicológicas a partir disso, né, ficou bem abalado e quis fazer meio que um período off de tudo. Foi para Portugal, conhece bem lá, né, jogou no Porto, inclusive, e quis descansar a cabeça. Dentro do Inter não há nenhuma possibilidade de Fernando retornar. Tanto que as pessoas dentro do clube já disseram, nós não vamos ligar para o Fernando, assim como pessoas próximas ao Fernando garantiram. Não adianta ligar, porque houve um entendimento que o Fernando não interessava agora, no momento, que mesmo que o Fernando tivesse pedido para trabalhar em Goiás, lá para cuidar e tratar o joelho, né, o Inter não quis, então não há necessidade de ligar para o Fernando. Já houve o rompimento e a partir do rompimento já acabou qualquer vínculo. O Fernando tem uma ligação com o Inter, adorou estar aqui, gostava de Porto Alegre, gostava do ambiente do Beira-Rio, da torcida e tudo mais, mas é uma porta que nesse momento se fechou e que está tudo bem. Este é um relato que eu ouvi de pessoas muito próximas do Fernando. Ele clinicamente estaria curado. Isso eu também ouvi das pessoas próximas ao Fernando. Só que o Inter não quis esperar, o Inter não quis pegar e bater nessa tecla aí de não, deixa o cara aqui, a gente banca essa questão aí. Ele vai jogar agora no meio de outubro, aí, novembro, a gente consegue jogar basicamente, sei lá, 10 jogos, como ele disse na ESPN. Se a gente for avaliar, né, cara, a gente vai contar com o Richard, com o Ronaldo, e agora com o Luiz Otávio. Já falei para vocês do conteúdo da manhã que o time está praticamente definido, com o Antony no lugar do Rocher, mais o Brian Aguirre, depois o Vitão com o Mercado e o Bernabei, os dois laterais retornam depois de suspensão, né? Mais o Luiz Otávio, o Oscar Romero, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro e o Rafael Borré. Esse deve ser o time que vai enfrentar o Corinthians. Babada da direção? Tu acha que fizeram certo? Não dá para abrir nenhuma brecha mesmo para ninguém? Enfim, bota nos comentários aí, eu quero saber a tua opinião. Tu gostou? Curte essa blusa aqui? Essa aqui é o Mangar 33 que eu peguei lá na Arcadame Store. É a loja do homem moderno em Gravataí. Tem o endereço na descrição. Tem desconto se tu chegar lá para falar com o Carlos dizendo que veio do meu canal. E tem as melhores peças das principais marcas masculinas do mercado. Tá acabando. Coleção outono e inverno. E aí, quem sabe tu tem até aquele descontão assim, ó, 50%, 60%. Aproveita, velho, porque daqui a pouco vai mudar para a coleção primavera-verão. E aí, meu amigo, os preços vão voltar ao normal. Aproveita e diz que tu veio aqui do canal, porque daí tu vai ganhar não só um descontão, mas um cafezinho na minha conta. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.